cara, rapaz, que já é crente de geração em geração aí. Pastor André, tudo bem com o senhor? Tudo na bênção, uma Firme e alegria forte. muito grande estar aqui. Certo, já já a gente vai conversar, espera um Sim. pouquinho só. Pessoal, não esquece, por favor, de você deixar o seu like, compartilhar, tá? Envia esse vídeo para outras pessoas, porque você vai perceber que realmente vai ser uma bênção para você. Então, se é uma bênção para você, você envia para outras pessoas, tá bom? Por favor, não esquece não. Beleza? Pastor André Ribeiro, rapaz, o senhor veio do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu sou de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Certo, rapaz. E o senhor, pastor André Ribeiro, o senhor veio do berço evangélico. Não vim de berço evangélico. Mas você tem cara, rapaz, que já é crente de geração em geração aí. Não sou. O pai, os avós não eram pastores, não, fervorosos? Não. Minha mãe e meu Sim. pai não são cristãos, embora sejam pessoas que acreditam em Deus, sim. que são grandes evangelistas. Vamos dizer que minha mãe é uma grande evangelista. Tá. Eu fiquei sabendo mesmo. Mas depois, conta pra gente essa história aí, como é que é? Então, minha mãe tem um bar. E aí eu moro em cima do bar da minha mãe. Eu construí um apartamentozinho em cima do comércio dela. Sim. E muitas vezes, quando os clientes dela vão lá, né, consumir suas bebidas e tal, ela conversa com os clientes. Aí quando ela percebe que aquela pessoa precisa de oração, ela leva a pessoa até a minha casa para eu orar com a pessoa. Lá eu evangelizo, ganho a pessoa para Jesus e falo para ela, ó, acabou de perder um cliente. Perdeu um cliente, lógico, com certeza. Rapaz, e isso é um motivo de alegria, né? Sim. Porque Deus está usando a sua mãe, né, para abençoar outras pessoas. Sim. Eu acho interessante que Deus não cabe dentro da nossa caixinha da religião. Sim. Deus usa pessoas de diversas formas, de vários jeitos, diversas ocasiões. Sim. Então, eu deixo Deus fazer. A minha parte eu faço, que é orar, pregar e evangelizar. Sim. Então, o dia que eles decidirem por Jesus, viver uma vida por Jesus, eu vou estar aqui para ser um discipulador. Rapaz, você vê como que Deus usa as pessoas de tal forma assim que a gente realmente não tem uma explicação, né? Sim. Da forma que Deus usa. Sim, ele tem a sua multiforme graça e sabedoria, ele faz do jeito que ele quer e da maneira que ele quiser. Certo. Pastor André, o senhor se converteu como então? Já que não veio do berço evangélico, como que foi a sua conversão? Ok, é interessante a gente pensar que Deus sempre coloca um agente remidor em cada família. Certo. Toda família tem um crente. Sim. Deus sempre levanta alguém para ser o agente remidor. Eu tinha uma tia. Essa minha tia cuidou de crianças, né? Foi pastora de crianças por muitos anos, quase 4 décadas. Rapaz. E essa minha tia levou para a igreja pessoas que hoje são avós, por exemplo. Pessoas que, né, têm seus filhos na igreja, têm netos na igreja. Minha tia que os evangelizou, os levou quando criança para a igreja. E eu fui uma dessas crianças que minha tia levava para a igreja. Isso você tinha quantos anos? Desde desde bebê. Sim. Já ia com a minha tia para a escola dominical. 3, 4 anos ela já me levava para a igreja. E eu lembro da minha tia me levando para os cultos, para as igrejas, para pregar fora. Ela me levava nos cultos infantis das Assembleias de Deus na minha cidade para pregar. Então, com 7 anos, eu preguei em muitas igrejas. Inclusive, no ano passado, eu fui pregar no aniversário de uma igreja que eu tinha pregado 20 anos depois. Eu tinha pregado nessa igreja, no aniversário da igreja, com 7 anos de idade. E 20 e poucos anos depois, 20 anos depois, eu fui lá pregar nessa igreja de novo. Ô, pastor André, que idade que você tem? Hoje eu tenho 30 anos. Rapaz. Tenho 30 então, anos você, quando criança, você passou por essa igreja que agora, depois de 20 anos, você voltou lá para pregar? Voltei lá para pregar. Rapaz, interessante, isto, né, mostra a importância da escolinha das crianças, né? Sim. Nós não esquecemos. Porque no meu período da adolescência, eu quis experimentar o que os meus amigos de escola viviam.
Sim. Eu quis experimentar. Então, sim. O mundão? Você vai ali numa boate, nada muito sério, muito grave. Passei 6 meses nisso. E logo depois eu ouvi a voz de Deus. Sim. Dentro de um clube, um lugar onde as pessoas iam para dançar, beber. Sim. Eu ouvi a voz de Deus dentro desse lugar. E eu ouvia Deus falando comigo audivelmente, tanto que eu fiquei procurando, olhando em volta quem tinha falado no meu ouvido. E você eu entendi que era Deus. Numa boate. Uma boate, numa casa de show da minha cidade. Sim. E aí Deus falou comigo, o que você está fazendo aqui? Eu não tenho nada para você aqui. Rapaz. E naquele momento me deu um incômodo tão grande que eu fui embora. Eu deixei todos que eu tinha ido com eles para aquele lugar, eu deixei todos, fui embora sozinho e nunca mais voltei. Sim. Você percebeu que aquele lugar não era seu lugar. Eu tinha 16 anos. E aí você voltou para a igreja. Voltei para a igreja apaixonado por Jesus. Aí se batizou. Me batizei, com 17 anos me batizei. Sou apaixonado por Jesus. Amém. E Glória a Deus. Tenho uma vida de devoção a Ele. Amém. Rapaz, eu te conheci ontem. Né? Pessoal, e eu conheci o pastor André ontem, e ele estava ministrando, né? Ainda está, né? Porque o curso são de 3 dias. 3 dias. Né? E estava falando sobre aconselhamento em libertação. Isso. Eu gosto de chamar o meu curso de libertação de aconselhamento em libertação. Sim. Porque a libertação é uma obra do Espírito. Sim. É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E uma pessoa só pode viver libertação a partir do momento que ela entende que ela precisa daquele processo. Então, embora a gente use o nome, né, de quem ministra a libertação é um libertador, eu entendo que a obra da libertação, quem realiza é o Espírito Santo, e eu sou um agente. Então, eu sou um conselheiro em libertação. Rapaz, e aí você tem ajudado muitas pessoas. Sim, pelo nosso ministério, a gente parou de contar quando a gente passou das 3.000 e poucas pessoas. É só você ou é uma equipe? Não, eu tenho uma equipe. Uma equipe. Eu não posso fazer o que eu faço sozinho de forma nenhuma. Rapaz. Tenho uma equipe que hoje tem 30 pessoas. Já chegamos até 80 pessoas. Hoje nós temos 30. Mas aonde estão essas 80 pessoas? Como que é? Existem outras bases? Existem outras bases, né? A gente chegou a ter uma sede no Rio de Janeiro. Nós tínhamos um prédio de 3 andares com muitas salas antes da pandemia. Nós recebíamos pessoas que ficavam hospedadas nessa base e elas passavam por esse processo durante uma semana. Elas recebiam um ciclo de palestras e lá nós servíamos café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Essa pessoa dormia lá. O ciclo é o quê? O ciclo são as palestras ou dias? São as palestras. Então, essa pessoa escuta palestras de manhã, tarde à noite, passa por ministrações coletivas e por atendimentos individuais. E esses atendimentos são tanto em libertação, como também atendimentos terapêuticos. Isso antes da pandemia. Mas quando veio a pandemia, a gente precisou fechar e a gente fez 10 igrejas que são amigas, as nossas bases, como aqui em Guarulhos, por exemplo, lá no Pastor Melk. E aí a gente estendeu isso para outras igrejas, para outros lugares, e a gente faz esse trabalho nas igrejas locais. E você acredita que todo crente, né, não só as pessoas lá fora, que a gente fala que não se converteram ainda, mas você acredita que todo crente também precisa passar por esse tipo de aconselhamento? Sim. Na realidade, libertação, no meu modo bíblico de ver, são para crentes. Quem precisa de libertação são os crentes. Os não crentes, os gentios, precisam de conversão. Nós que nos convertemos precisamos de libertação. Rapaz, vamos lá. Mas e aqueles crentes? Me explica o negócio direito. E aqueles crentes que estão na igreja, que mente, que rouba, que fala palavrão, que engana. Aqueles crentes que dá mau testemunho. O que esse cara precisa? E está na igreja.
Ele precisa primeiro. E às vezes o cara tá no altar, o cara canta, às vezes é até pastor, ou é apóstolo, seja o que for. Tem uma segunda mulher, um segundo casamento. E aí, o que esse cara precisa? Ele primeiro precisa passar novamente pela experiência Já genuína. Converteu. Pela experiência genuína de um encontro apaixonado por Jesus. Sim, é um processo. Não existe conversão sem abandono de pecado. Sim. É óbvio, eu não estou sendo aqui de maneira nenhuma leviano em dizer que depois que eu aceitei a Jesus eu não pecarei novamente, até porque 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9 vai dizer que todos nós vamos pecar. Sim. Todos nós vamos pecar e todos os dias. Sim. Todos os dias nós vamos falhar na justiça. O que essa pessoa precisa passar e o que nós precisamos entender? Que a prática do pecado, ela tanto tem fundamento espiritual, como emocional, como também fisiológico. Sim. E existem coisas que nós precisamos aprender a tratar nos 3 níveis da nossa vida. Sim. Eu sou um ser espiritual, eu sou um ser emocional, eu sou um ser biológico. Sim. Na realidade, é uma pessoa. A psicologia divide até a pessoa em 4 áreas. Sim. Na área social, na área psicológica, na área emocional e na área biológica. Ela divide esse psicológico do emocional. Sim. E é interessante a gente pensar que eu tenho demandas diferentes, necessidades diferentes, experiências diferentes, onde eu quero chegar. Sim. Uma pessoa, quando ela se converte, ela tem uma experiência espiritual. Sim. Ela tem uma experiência sobrenatural. Ela tem uma experiência com Jesus no seu espírito. Sim. Mas a sua alma continua cheia de situações enraizadas. Sim. Seu corpo continua cheio de situações enraizadas. Na alma cheia de cicatrizes, né? E ela precisa lidar com essas demandas também. Ela se converteu, passou 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, aquele processo do primeiro amor, daquela experiência apaixonante, vai diminuindo. Vai se esfriando? Vai se esfriando, até porque isso é um processo biológico, químico no nosso corpo. Quando a gente se apaixona, é liberado no nosso organismo esse hormônio que nos deixa emburrecidos. Sim. Quem aqui não lembra quando ficou apaixonado pela primeira vez e fazia loucuras de amor? É isso que a gente fez, aceitamos a Jesus, queimamos coisa, fizemos a fogueira santa, jogamos um monte de coisa que a gente tinha fora, porque eu me apaixonei por Jesus. Sim. Mas logo depois desse processo, 1 ano e meio, 2 anos depois, o que acontece? Essa pessoa volta para esse lugar de frutificar as coisas que ela vivia no seu passado. E aí que está o problema. Pessoas que passam pela conversão, mas não vão para a libertação, ou se tornam religiosas, ou se desviam. Sim. E aí está a sua resposta. Por que essas pessoas voltam a praticar ou fazem tudo que elas fazem dentro da igreja, às vezes até sendo ministras do altar? Sim. Porque elas voltaram a frutificar tudo que elas faziam antes, porque não passaram justamente pelo processo da libertação. Então, na sua opinião, todas as igrejas evangélicas devem trabalhar igual você, essas 4 esferas do ser humano. Sim, porque nós não estamos lidando com o espírito das pessoas apenas como igreja. Então, porque a gente se preocupa mais do lado espiritual, né? Como igreja nós não recebemos só o espírito da pessoa, nós recebemos a pessoa inteira. Qual exemplo que você pode dar de Cristo, que ele trabalhou essas 4 esferas? Por exemplo, a mulher de Lucas no capítulo 13, que estava encurvada. Sim. Jesus tem um encontro com ela. Sim. E Jesus ordena que aquela enfermidade saia. Sim. E ele diz, durante 18 anos, essa mulher esteve aqui com vocês, no meio de vocês, e vocês não viram que ela estava com o espírito de enfermidade? Sim. Então, aquela enfermidade era física e aquela enfermidade era causada por um espírito. Sim. Embora ela estivesse na sinagoga, ninguém viu que ela estava andando encurvada, ou seja, afetou ela biologicamente, fisicamente. Sim. E Jesus endireita ela. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo,
A mulher do fluxo de sangue, ela estava o quê? Retirada. Ela estava ausente da comunidade. A alma ela dela não podia estar. A alma dela deveria estar daquele jeito, né? E aí, quando ela vai rastejando e toca nas orlas do vestido de Jesus, Jesus para tudo. Sim. Ela já não tinha sido curada? Uhum. Por que Jesus fez questão de expô-la? De curar a alma? Porque Jesus queria reinserir ela àquela comunidade. Jesus fez um trabalho de inserção. Expôs mesmo. Ele expôs. Porque podia ter ficado quietinha ali, sair de fininha igual ela fez, né? Você sabe quanto tempo ia levar para que aquela mulher fosse exposta como curada, até os sacerdotes analisarem, até que a comunidade a recebesse. Eram 12 anos de fluxo de sangue, era muito tempo. Ela estava condenada ao isolamento. Sim. E Jesus, em um único momento, a inseriu novamente. Rapaz, é verdade. Outra coisa, que você falou, você bate muito na tecla sobre arrependimento. Tem uma diferença para você, o arrependimento e o perdão? Não é o suficiente o perdão? Então, vamos lá. O arrependimento, ele é a chave do evangelho, para você entrar no evangelho, para você receber o evangelho. Quando se fala sobre ser salvo, a Bíblia fala sobre crer e ser batizado. Sim. O que é ser batizado? O batismo não é um ato místico apenas. Sim. Porque você está sepultando uma pessoa nas águas. Um ato de obediência. Mas é declaração, exposição, um anúncio público da sua fé. Sim. É sobre você dizer, eu estou deixando, abandonando a minha maneira de viver e eu estou agora assumindo uma nova cultura, uma nova vida. Sim. E isso é arrependimento. Publicamente. Publicamente, isso é arrependimento. E tem até testemunhas. Isso é arrependimento. Então não tem como você ser inserido no evangelho, você receber o perdão de Deus, você viver a graça de Deus, se você não tiver uma vida de consciência de que os seus pecados que te condenaram. O seu trabalho, né, como terapeuta, você fala muito sobre herança. Sim. Então, você disse aí, né, com o meu trabalho como terapeuta. Eu sou psicanalista há 10 anos. Né? Eu tenho 2 anos de escola e 8 anos de clínica. A psicanálise, para mim, ela me trouxe uma visão até um pouco menos romântica das escrituras. Porque se você perceber, muitas vezes nós olhamos para as escrituras de uma maneira um pouco romântica. E a gente não lida com os conflitos que existem nos relacionamentos, por exemplo, familiares, nos relacionamentos de amigos, nos relacionamentos políticos, nos relacionamentos em geral que nós encontramos na história dos personagens na Bíblia. E uma das coisas que eu acho interessante, só para citar um exemplo para você entender. Quando Jacó vive o dilema dele com Esaú, com a sua mãe, com o seu pai, que ele vai para a terra do seu tio Labão, esse dilema, que é um dilema familiar complicadíssimo, porque eu tenho uma mãe narcísica, provavelmente Rebeca sofria de um transtorno narcisista, era manipuladora, controladora. Ela queria continuar sendo a rainha da casa mesmo depois da morte de Isaac. Ela desenvolve um favoritismo, um preferencialismo a respeito de Jacó, tanto que as escrituras dizem que Jacó era homem de tendas. E agora ela sabe que quando Esaú assumir a bênção, a herança da primogenitura, ele vai mandar na casa, ele vai governar a casa, e quem vai ser a rainha da casa? A sua esposa, ou seja, a sua nora. É óbvio. Sentimentos, né? Óbvio. Emoção. Então, quando isso acontece, quando, né, ela quer que Esaú, que Jacó, perdão, seja o primogênito, receba a bênção da primogenitura, a liderança da casa, ela não pensa nas consequências. Tudo isso é uma estrutura
familiar doente, porque ela coloca o filho contra o pai, contra o irmão, e quando a situação estoura, quando a situação complica, o que ela manda ele fazer? Manda ele fugir. Sim. E aí ele foge para a casa de Labão, Sim. passa 21 anos na casa de Labão, enganando, sendo enganado, vivendo uma vida que ele não gostaria de viver, tanto que depois desses 21 anos ele foge de novo. Sim. Tudo por causa de um dilema familiar não resolvido. Então perceba, quando nós falamos sobre pessoas, nós temos a tendência de olhar para a Bíblia e observar, analisar apenas os aspectos espirituais, as implicações espirituais. Mas as implicações emocionais dessa família geraram uma grande destruição. 21 anos os familiares sem relacionamento. Por causa de uma mentira. De uma mãe narcísica. Então, por que hoje eu uso a psicanálise também dentro dessa dinâmica pastoral? E eu não falo da libertação apenas no esquema de expulsar demônios. Porque eu entendo que libertação é uma apropriação da vida em abundância. Quando eu ministro libertação, eu estou dando à pessoa o direito, eu estou ajudando-a a viver a vida em abundância que Cristo conquistou na cruz. Isso inclui uma vida emocional saudável, relacionamentos familiares saudáveis, relacionamentos de amizade saudáveis, relacionamentos com autoridade saudável. Então eu creio nessa plenitude de vida que Cristo conquistou para nós na cruz. Rapaz, e tudo isso é uma restauração, uma cura? Restauração. Porque nós estamos sendo restaurados até chegarmos à estrutura de varões perfeitos. A restauração, eu aceitei a Jesus. Né? Eu costumo pensar assim, eu aceitei a Jesus. Quando eu aceito a Jesus, eu estou recebendo agora um download do céu. Certo. A minha mente, que era uma mente transformada, manipulada, aprisionada, cativa pelo diabo e pelo pecado, agora está se submetendo à mente de Cristo. Então eu recebo um download dos pensamentos de Deus. Na conversão. Eu estou recebendo essas informações. Que trabalha, quando você recebe essas informações, até o caráter. Né? Sim, com certeza. Só que esse processo de transformação que é o ponto que nós, como pastores, líderes, ministros, precisamos entender. O processo de restauração de uma pessoa não é mágico. Não é mágico. Eu não vou usar um pó de pirim-pim-pim, fazer uma oração especial e a pessoa vai ser transformada imediatamente. Eu não vou ser redundante, mas eu quero chamar o processo de processual. Ele é sistemático. Então as pessoas elas vão sendo transformadas de acordo com o seu avanço, a sua capacidade de compreender e de esquematizar na sua mente aquilo que elas eram e aquilo que Deus quer que elas sejam. Ela vai trocando aquilo que elas eram por aquilo que Deus quer que elas sejam. Então a restauração é uma guerra. Eu deixo de ser o que eu era para me tornar aquilo que Deus me criou para ser. É uma guerra. Por isso que eu estou num processo de aperfeiçoamento. E eu costumo pensar, Adão e Eva foram feitos perfeitos. E aí o pecado foi fazendo o que com eles? Os deformando a ponto de, em Gênesis 6, Deus dizer, o meu espírito não pode contender mais com esse homem, porque ele é praticante de iniquidade. Deus retira o espírito e esse homem declina. Em Jesus, nós somos imperfeitos. E agora ele está fazendo o quê? Nos tornando perfeitos. Então é um processo de restauração do pecado para a perfeição. Então eu entendo que a libertação é um dos passos dentro desse processo de restauração. E você acha que quando, em Cristo, quando nós chegarmos à estatura desse varão perfeito, somos recolhidos.
Eu acredito nisso. Agora que está ficando bom, a gente é recolhido. Na verdade, bom é o que é eterno. Então, porque... Rapaz, quando chegar a estatura de ser bom, sim, aí a gente é recolhido. Sim. É igual a gente chegar aos 70, 80, agora que a gente está sendo experiente, está sabendo de algumas coisas, é a hora de você ir embora? Sim. Uma das coisas que me ajudam a lidar com o luto de pessoas que morreram, que eu amo, sim, pessoas novas, né? Pessoas jovens. Que idade se fala? Desde as mais novas até de 60 anos, 70 anos. Né? De pessoas que nós entendemos que precocemente morreram. Sim. Uma das coisas que eu digo a mim mesmo, para que eu me ajude a vencer o processo do luto é: sim, essa pessoa alcançou a maturidade que ela precisava. Sim. Ela alcançou o que ela precisava alcançar. É uma forma de você se convencer. Que né? eu me consolo. Eu perdi e tem um uns pastor, que demora, tem uns que demora mais, outros demora menos. Sim, eu perdi um pastor muito amado, foi meu pastor. Que idade? 60 anos. Uhum. Jovem. Uma pessoa jovem para morrer da forma como foi. Ele teve um AVC e não voltou do hospital. Uhum. E aí foram 40 dias nesse processo de idas ao hospital, e aí ele faleceu. E aí nisso eu comecei a questionar, porque o ser humano questiona. Sim. Eu comecei a questionar por que fulano morreu. Não preciso falar fulano, que ele é tão amado por todos, apóstolo Davi. Eu dizia, por que o apóstolo Davi morreu? Sim. E aí o consolo de Deus no meu coração foi porque ele alcançou o que ele deveria ter alcançado. Encerrou a carreira? Ele foi aperfeiçoado, isso aí. Encerrou a carreira. Rapaz, e a gente que fica é a gente que, né? Gente quem foi tá de boa, né? Sim. E agora quem fica é que tem que ser consolado. Sim, sim. E há momentos que as palavras não resolvem. Ô, pastor André, rapaz, então, o que você pode falar? Ontem que você falou, você fez uma relação a respeito de heranças. Sim, claro. Você anotou as suas heranças? Tenho. As suas... Que, rapaz, é muito tópico sobre herança. Sim. E cada uma específica, cada uma tem uma perninha. Sim. Eu costumo pensar que cada fase do ser humano, e eu acho interessante demais, o bom de você ter alguns conhecimentos científicos é que você vai combinando isso com as escrituras. Sim. E você vê o quanto Deus, ele é completo e perfeito. Uhum. Existe uma coisa chamada as fases do desenvolvimento humano. Sim. A ciência? A ciência. Tá. Tanto no estudo da filosofia, da antropologia, da sociologia, da psicologia, da biologia. Sim. Entendem... Psiquiatria? Psiquiatria, Tá. Entendem que o ser humano, ele é construído por fases. Sim. Então, você tem a sua fase da infância, da adolescência, juventude, fase adulta, velhice. Você tem suas fases. E aí eu percebo nas Escrituras que Deus também nos abençoa e nos concede heranças por fases. Rapaz. Sim. E onde eu vejo as maldições entrando? Quando há o roubo da herança. Sim. Em cada fase da nossa vida, Deus nos deu uma herança para desfrutarmos dela. Sim. Onde entram as maldições? Quando os espíritos malignos roubam essas heranças. E aí nós temos a herança da concepção, nós temos a herança da gestação, nós temos a herança do nascimento, nós temos a herança da infância, nós temos a herança da juventude, nós temos a herança do casamento e nós temos a herança da velhice. São 7 heranças. E cada uma dessas heranças reserva para nós um tesouro de Deus. Nós vamos olhar para as Escrituras. Cada uma delas seria tipo uma chave. Uma chave, tesouros, recursos para que você viva aquela fase da sua vida. E para te preparar
para outros ciclos e para as outras fases. Você sai daquele ciclo, sim, uma pessoa construída, fortalecida, edificada, uma pessoa que você conquistou o que você tinha que conquistar naquela fase, pronta para conquistar coisas maiores sim, nas próximas fases. sim. Então, onde entram as maldições? As maldições entram aí, quando a gente é roubado, sim, de algumas heranças. uhum. Posso dar um exemplo? Lógico. Para eu poder, né? Sim. As pessoas que estão em casa conseguirem entender isso. Sim. Lá, por exemplo, na nossa gestação, sim, no período que nós estávamos sendo gestados, é interessante a gente pensar que todas as vezes que uma criança está sendo gerada, biblicamente nós olhamos as escrituras associando sim, uma criança a uma nação. uhum. Deus, quando envia uma vida, uma pessoa para a Terra, Sim. Ele não está enviando Ele está enviando essa pessoa e seus descendentes. Rapaz. Ele disse a respeito de Jacó e Esaú que eles eram nações. Sim. Então, Deus está enviando nações. Cada criança que nasce... Além de uma família, nações. Sim, são nações. Sim. Cada criança que nasce é uma arma poderosa de Deus para revolucionar a Terra. Uhum. Então eu não vejo criança como criança. Sim. Eu vejo criança como um método de Deus, uma forma de Deus, sim, trazer uma revolução. Sim. Porque no espírito, sim, essa criança conhece tudo sobre Deus. Uhum. Mas o que faz com que essa criança entre, por exemplo, em desgraça, entre, por exemplo, em condenação, seja um adolescente, um adulto que tem uma vida miserável, destruída, destrutiva, é justamente as obras que o maligno foi colocando ao longo da história da vida dessa criança. Sim. Aí, lá no nascimento, por exemplo, a herança que eu falei, que nós temos na nossa gestação. Sim. Essa herança é a herança, por exemplo, do amor, do pertencimento, do acolhimento. Eu digo que crianças até 1 ano e meio, desde o processo intrauterino até 1 ano e meio de idade, essa criança ela não tem memória como nós adultos temos. Sim. A memória dela não é visual, a memória Sim. dela é celular. É emocional? É emocional, mas no sentido de memória celular mesmo. Tá. Está no corpo. É uma memória que está nas células. DNA? Isso. A criança, ela não vai lembrar que foi rejeitada. Ela não vai lembrar das palavras, sim, de como foi, mas ela vai sim, sentir. Sim, sim. É por isso que tem muitos adultos que sentem uma tristeza profunda, um medo. E não sabe por quê? Não sabe por quê. Eu não sei por que eu sinto tanta dor emocional, porque eu tenho medo de ser abandonado pelo meu esposo, pela minha esposa. Sofro de ansiedade de separação, não Sim. consigo ficar sozinho. Aí a pessoa fica na cama lá, Sou encolhida dependente emocional. Até passar aquele momento ali. Ela entra em crise, ela acha que ela vai morrer se ela ficar sozinha. Uhum. Isso é um dos aspectos, ok? Sim. Mas ela tem uma grande dificuldade de lidar com a solidão. Uhum. E por que isso acontece? Isso acontece porque essa pessoa entendeu, por causa desses registros celulares, sim, que ela foi abandonada, ela passou pela experiência da rejeição. Uhum. E a herança do pertencimento, do acolhimento, do amor, da nutrição, do afeto, do afago, que ela deveria receber no momento da gestação, sim, foi roubada. sim. E muitas vezes potencializado por espíritos malignos. Uhum. E se é um lar desestruturado, de brigas? Com certeza. Essa criança foi roubada da sua herança da gestação. Violência doméstica. E o pai, né? abusivo, que abusava da mãe, que batia, Bebe. que violentava, alcoólatra. Essa gestação foi complexa. Sim. E gerou transtornos emocionais, espirituais e até fisiológicos nessa criança. E o que você pode falar a respeito de aborto? Então, o aborto, ele é, biblicamente falando, olhando para as escrituras, ele é um assassinato. Sim. E é forte falar isso. Sim.
E aí eu, de maneira nenhuma, quero ser sem empatia. Sim. Eu sei que existem motivos que levaram uma mulher a abortar e levaram um homem a financiar um aborto. Sim. Mas todas as vezes que uma pessoa aborta, essa pessoa ela está sepultando gerações. Ela está marcando a história dela e a história dos seus descendentes com crimes de sangue. Mesmo de forma ignorante? Não sabe o que está fazendo? Eu costumo dizer que uma criança que sobe num prédio de 10 andares e se joga de lá de cima, sim, ela não vai deixar de morrer só porque ela não sabia o que ela estava fazendo. Sim. Todas as vezes que você mata uma criança dentro do ventre, você está condenando a sua geração à imoralidade. Tem consequência. A morte tem consequências. Eu fui em Cuba. Fui missionário em Cuba. Sim. Em Cuba, os registros apontam 13 milhões de abortos. Cuba hoje tem uma população de 11 milhões de pessoas. Rapaz. Tem mais gente abortada do que viva. E aí isso responde o quadro político caótico e de moralidade sexual daquela nação. Sim. Entendeu? Certo. E uma mãe aborta e depois gera um filho dentro daquele ventre, tem alguma coisa a ver? Tem, obviamente. Aquele ventre agora é um sepulcro. E eu sei que isso é forte. Mas aquele ventre foi um lugar de morte. Sangue inocente foi derramado ali. E aí logo depois aquele filho, de maneira espiritual, sim, ele começa a sofrer a perseguição dos espíritos que começam a operar naquela vida por causa daquele ambiente consagrado a esses demônios. Coloque um deus pagão da antiguidade, sim, de vários povos. Sim. Tanto os moabitas, amonitas... Só muda o nome? Ou só não? muda, em cada cultura ele tem um aspecto diferente. Sim. Mas Moloque, né, como era conhecido pela maioria dos deuses dos povos pagãos, sim, era uma imagem de um touro, sim, onde a sua barriga era uma fornalha, onde crianças eram queimadas vivas, sim, principalmente o filho primogênito. Sim. Anualmente se entregava uma criança queimada viva em Sim. oferecimento a Moloque, sim, porque acreditavam que quando essa criança era sacrificada no ventre de Moloque, Moloque fazia chover na terra, né? Eles acreditavam que era o sêmen de Moloque que estava caindo na terra e que trazia colheita, trazia abundância na terra. Sim. Então isso é terrível, porque esse costume de sacrificar crianças a Moloque sim, foi mudando-se os rituais e a forma como se faz. sim. Mas até hoje crianças são entregues a Moloque. Através dos abortos, através dos abusos sexuais, através da rejeição, através do abandono. Até hoje são oferecidas crianças nesses rituais. Sim. Essas crianças que somem, que desaparecem do nada. Também. Mas eu não quero apenas focar nessa questão ritualística satânica. Sim. Mas, por exemplo, um pai que abandona seu filho, esse pai fez um ritual Moloque. Que abandonou? Que abandonou. Como assim? O abandono paterno é um sacrifício a Moloque. Tá, mas o pai fez inconsciente. É o que eu acabei de dizer. Não é porque você não tem consciência do que você fez que você não vai sofrer as consequências do que você fez. Todas as vezes que uma criança fica desprotegida pelo seu pai, pela sua mãe, Moloque recebe um sacrifício. Aquele filho, aquela geração de pais que bebem, aquele vício alcoólico de geração em geração, o que seria isto? Então, existem dois aspectos que definem
um padrão de repetição familiar. Sim. Eu gosto muito da história de herança. É herança. Herança espiritual e maldição hereditária. Eu vou explicar os dois, como funcionam. Eu gosto muito do exemplo bíblico de Amon, Manassés e Josias. Os três foram reis. Manassés era pai de Amon. E Manassés e Amon fizeram aquilo que era reprovável ao Senhor. Sim. Foram idólatras, feiticeiros, fizeram coisas terríveis. Sim. Trouxeram culto aos ídolos para dentro do templo. Sim. Sacrificaram pessoas dentro do templo. Sim. Foram abomináveis. E aí eles morrem. Amon, o pai de Josias, inclusive o nome Amon vem de um ídolo egípcio. Certo. Amon morre quando Josias tem 8 anos de idade. Com quem Josias vai viver? Josias vai viver com os anciões e com os sacerdotes. E com 16 anos ele se reúne com os seus amigos, monta em cavalos e vai por toda Judá, removendo os postes ídolos, destruindo as imagens e as esculturas em Judá. Sim. Ele faz uma revolução com 16 anos. Uma restauração. Total. Sim. Então, Amon repetiu os passos de seu pai. Sim. Josias não repetiu a história do seu avô e de seu pai. Sim. Por quê? Porque Josias foi modificado, recebeu um novo download, recebeu novas informações através do ambiente onde ele viveu. O ambiente conseguiu restaurar Josias a ponto das heranças espirituais que ele tinha do avô e do pai não determinarem aquilo que ele seria. Então, uma pessoa pode viver de acordo com aquilo que os pais foram. Sim, podem viver. Sim. Ela pode receber informações genéticas, espirituais. Eu acho interessante que a genética, que é o que vem do pai e da mãe, ela pode determinar muitas coisas, como temperamento, como a cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele. A genética constrói quem eu sou. Eu sou a combinação genética do meu pai e da minha mãe. Então, espiritualmente, eu sou também a combinação daquilo que eles são espiritualmente. Emocionalmente, eu também sou a combinação daquilo que eles são emocionalmente. Eu sou a combinação do meu pai e da minha mãe. Porém, o ambiente onde eu vivo, e aí nós temos estudos científicos que apontam que filhos adotivos, eles podem ter mais características dos pais adotivos do que dos pais biológicos. Então, Josias, ele não viveu o peso da herança espiritual. Não viveu. Mas existem pessoas que vivem. E aí, qual é a diferença? É uma decisão da pessoa. Também. Não, eu não quero. Eu não quero ser assim como meu pai, como minha mãe. A partir de hoje eu quero ser diferente. Também. Mas qual é o ponto-chave aqui da história de Josias? É que Josias viveu parte da sua infância, sua adolescência e juventude com quem? Com os anciões e os sacerdotes. Ele não absorveu a herança. Por quê? Porque ele não viveu com a prática, com a observação, com a vinculação, com o relacionamento com o pai e com o avô. Então existem coisas que nós vivemos que é por causa do quê? Daquilo que aquela prática influencia na nossa vida, como modelo de inspiração, mas como também como uma espécie de tormento por ver papai fazendo aquilo. Vou dar um exemplo. Meu pai não é alcoólatra, mas eu vou exemplificar aqui. Um pai alcoólatra que gasta todo o seu salário do mês num botequim, que não traz para casa o alimento. E aí, todos os dias, seus filhos esperam ele chegar em casa na esperança de que ele vai chegar com uma bolsa de compras, mas ele não chega. Com umas balas, uns docinhos. Porque ele gastou todo o dinheiro em bebida alcoólatra. E aí o alcoolismo gera um comportamento violento, agressivo. E aí automaticamente esse pai, o que ele fez? Ele se tornou abusivo, tóxico, um relacionamento estritamente
agressivo, bate na mãe, bate nos filhos. Sim. E aí agora eu tenho uma família que sofre com o alcoolismo do pai. O que é maldição hereditária? Maldição hereditária não é eu ser alcoólatra como meu pai. Mas maldição hereditária é eu viver as consequências do alcoolismo do meu pai. Eu passei fome, eu passei miséria emocional, eu passei abandono afetivo. Você está falando o pastor André? Não. Estou exemplificando. Sim. Eu passei por abandono afetivo, eu passei por inúmeras circunstâncias difíceis por causa do comportamento pecaminoso do meu pai. Então, maldição hereditária não é a repetição de um padrão, mas é a consequência do ato pecaminoso do meu pai. Então, aí eu me tornei, por exemplo, uma prostituta, um prostituto. Eu me tornei uma pessoa agressiva, eu me tornei uma pessoa violenta, uma pessoa imoral. Ou então, eu me tornei até um bom homem, um bom pai. Mas o meu modelo é assim, eu vou fazer tudo o que meu pai não fez. Eu desenvolvo o transtorno de somatização, que é, eu absorvo tudo, eu não falo nada, eu sofro de ansiedade, pânico, depressão. Ou seja, de alguma forma, o estilo de vida pecaminoso do meu pai e da minha mãe geraram em mim transtornos. Então, isso é maldição hereditária. Herança espiritual é repetição de um padrão. Perseguição espiritual. É quando a pessoa repete o padrão. Isso pode acontecer. Mas maldição hereditária não quer dizer que eu vou repetir um padrão, mas eu vou viver as consequências do pecado dos meus pais. Certo, pastor André. Teve uma época aí, rapaz, de uns 4 anos atrás, ou mais, 5 anos atrás, que tinha até alguns pastores que se suicidaram diante de algumas situações. Isso puxa, mas o cara é pastor, né? Como a gente estava falando no começo. Espiritualmente está tudo ok, tudo bem. Mas na alma do ser humano tem uma falha ali, tá faltando alguma coisa para chegar a esse ponto de suicídio. Vamos lá. Eu estive ministrando agora no início do ano no Conselho de Pastores Brasileiros em Nova York. E aí eu chegando lá, me assustou o número de pastores com pensamentos suicidas. Que já tentaram suicídio, em depressão. Primeira coisa, pastor precisa tomar cuidado, porque nós somos aqueles que se preocupam muito com a nossa reputação. É bíblico, a gente precisa realmente se preocupar com a nossa reputação. Precisamos ter boa fama, bom testemunho. É lógico, não estou desmerecendo esse fato. Mas a gente se preocupa tanto com a nossa reputação que a gente acaba escondendo muitos dos nossos comportamentos, das nossas vulnerabilidades. A gente se torna intolerante às nossas fraquezas. A gente se torna intolerante às nossas necessidades. O que isso quer dizer? Eu negligencio o fato de que eu sou humano. Então eu acho que eu suporto tudo. Eu acho que eu posso tudo. Eu acho que eu dou conta de tudo. Eu acho que eu consigo dar assistência, né? Promover assistencialismo a todas as pessoas. E eu me sobrecarrego. Geralmente, pastores entendem que não podem dizer não, que sempre precisam estar à disposição, que sempre precisam zelar pelo bem-estar do outro. E quem zela pelo bem-estar do pastor? Quem cuida das emoções do pastor? Deus. Só que esse é o problema. É Deus que cuida da gente, né? Só que esse é o problema. Nós levamos para Deus uma responsabilidade que, na realidade, Ele está dizendo para nós, não. Vocês não estão isentos também de serem cuidados por alguém. Pastores precisam de pastores. Pastores precisam de amigos. Pastores precisam de conversa. Pastores precisam confessar pecado. Pastores precisam ter relacionamentos profundos. Pastores precisam cuidar das emoções. Pastores também precisam ser assistidos. E aí, quando esse pastor não é assistido da forma como deveria,
Quando ele não tem ninguém preocupado se ele comeu, se a família dele comeu, se os filhos dele comeu, se o aluguel dele está pago, se as contas estão pagas. Quando não tem ninguém se preocupando com as emoções dele, quando ele não é assistido, ele sobrecarrega. E é por isso que nós vemos pastores com anos de carreira ministerial se suicidando. Rapaz. Porque emocionalmente ele se sobrecarregou. Sim. Eu posso dar um recado aqui? Sim, lógico. Eu quero dar um recado aos pastores que estão nos ouvindo. Muitas vezes, em nome da religião, nós somos tolhidos ou nos forçam a vestirmos uma capa de super-heróis. Sim. E dizem para nós assim, você não pode demonstrar fraqueza, mas isso é mentira. Eu tive um professor na faculdade um excelente profissional, mas muito intolerante a crentes. Sim. E ele dizia o seguinte, meu pior público é um psicólogo renomado no estado do Rio de Janeiro, inclusive no âmbito jurídico. Sim. Ele lauda pessoas que passaram por... o juiz, né, encaminha para ele laudar pessoas para determinar a sentença. Então, para você ver o nível da importância do atendimento dele. Ele diz assim, meus piores pacientes são crentes e numa escala os piores dentro desses crentes são os líderes, os pastores. Rapaz. Porque o nível de preservação da reputação, de esconder as fragilidades, as vulnerabilidades, é tão grande. Construir uma armadura, uma máscara, é uma das coisas mais essenciais na história de um pastor, que quando a máscara cai, ou seja, quando às vezes é tarde. Porque ele se poupou tanto, ele se protegeu tanto, ele se escondeu tanto, ele disfarçou tanto, que quando você foi ver, quando você percebeu, essa pessoa, ela já tinha se entregado. Alguns se levantam da situação, né? Sim, outros mas com o quê? Não. Com ajuda. Outros não. Outros não conseguem. E aí a gente pode, talvez, diminuir a problemática que você trouxe. Você falou sobre os suicidas, mas e os adúlteros? E dentro da igreja. Dentro da igreja. E os pastores como adúlteros? Como eu estou te falando, como eu cheguei a te falar, que o problema não é às vezes só o membro. Sim. Né? Porque existe esses problemas com os crentes, com o membro, aqueles que estão tocando no altar, aqueles que estão namorando, mas tem aqueles que são pastores. Sim. Que são, independente do título, apóstolos. E por que isso acontece, pastor? Isso acontece porque esses pastores não foram apacentados. Mas são líderes de igreja grande. Mas não foram pastoreados, não se submetem. Não importa o número do rebanho que eu tenho. Eu posso ter 100 mil ovelhas, eu posso ter 10 ovelhas, eu preciso ser pastoreado, eu preciso ser ajudado, eu preciso ter cuidado. Alguém precisa saber que eu não sou tão bom assim. Super-homem. E alguém precisa saber que eu não sou tão bom assim. Eu disfarço muito bem. Mas eu não sou tão bom assim. Alguém, mas aí, a minha esposa, um líder, alguém precisa saber que eu não sou tão bom assim. Né? Será? Será? Tem situações que a esposa não sabe. Alguém precisa no caso de uma segunda mulher fora do casamento, a esposa não sabe. Então, por isso que eu entendo que um dos conselhos apostólicos é confesse seus pecados uns aos outros. Se confiar nesse outro. Mas é uma questão de nem sempre eu vou me sentir seguro para contar. Mas eu pequei. Se eu pequei, eu preciso contar. E a Igreja Católica leva isso a sério, né? Eu costumo dizer que a gente trouxe um monte de coisa da Igreja Católica. O que a gente deveria ter trago, a gente não trouxe, foi o confessionário. Rapaz. Nós precisamos voltar à prática da confissão de pecado na igreja. É inacreditável isso. Que a gente deixou isso lá para trás. Sim, a gente precisa. A cura de muitos está no confessar.
A libertação de muitos está no confessar. Eu assisto alguns filmes e vejo lá aquela cabinezinha lá e o padre ali sentadinho, aí eu chego o outro lá e falo, padre, eu pequei. Sim. Sim, e às vezes coisa boba, rapaz, mas a pessoa precisa ter necessidade de colocar para fora. Eu acho isso fantástico. Mas por que as pessoas pararam de confessar pecados? Porque elas não veem empatia em quem ouve. Geralmente, quem ouve se coloca numa posição de superioridade e de condenador. Mas tem aqueles que talvez você confiou uma vez e depois, né, espalhou. Mas contou para outra. Esse é o preço. Esse é o preço do meu pecado. Eu confesso. Se eu não quero ser exposto, eu não peco. Se eu pequei, biblicamente... Tá, mas você tem que ficar em segredo, em secreto. Aí eu também pequei. Se eu conto o seu pecado, de você confiado em mim, esse é um pecado meu também que eu vou prestar contas. Mas não é porque uma pessoa uma vez errou comigo que eu vou abandonar uma prática bíblica, apostólica e uma ordenança para a igreja do primeiro século. Rapaz, e a gente não dá muito valor a isto, mas é uma arma poderosa, né? Sim. O pastoreamento, a libertação, pastor, é pastoreamento. Libertação não é místico, embora eu seja místico. Eu costumo me chamar de místico no que sentido? Porque eu sou profético. Eu gosto de símbolos. Eu uso o óleo da unção. Sim. Eu gosto de símbolos. Uhum. Agora, a libertação ela não é mística. A libertação é um processo de discipulado, acompanhamento, confissão de pecados, arrependimento, choro. E muitas vezes no processo de libertação, você sabia que a gente nem lida com demônios? Porque depois que a pessoa confessou, eles vão embora. Fechou a porta. Eles vão embora. Se ele não vai, não peques mais. E aí é o processo de consolidação. Por isso que alguns ficam endemoniados, outros não. Sim, mas aí esse é outro assunto. A pessoa ficar endemoniada tem toda uma questão também das suas capacidades espirituais. Como assim? Aquele que vem para a igreja e fica endemoniado. O que você quer dizer? Vamos lá. Você já percebeu que tem crentes que têm habilidades com dons proféticos e outros não? Sim. São 9 dons espirituais. Sim. Os dons de revelação, os dons da palavra e os dons de poder. Sim. Os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e profecia. Os dons da palavra de conhecimento, palavra... Não, perdão. Variedade de línguas, interpretação de línguas. Sim. E profecia. O dom de revelação é discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. E os dons de poder. Dons de curar, dom da fé, sinais, prodígios e maravilhas. Sim. Você já percebeu que cada um tem uma facilidade de fluir em determinados dons? Sim. Isso justamente pela sua capacidade de conexão com o espiritual. Tá. Existem pessoas que nós já atendemos que vieram do baixo espiritismo. Sim. Vieram do candomblé, da umbanda. Sim. E na hora da ministração fizeram de libertação... rituais, né? Dos mais diversos. Sim. E na hora da ministração, da libertação, não manifestaram demônios. E de grandes vínculos, de grandes pactos. Você já viu isto? E já atendi vários que não manifestaram demônios. Como já ministrei vários que manifestaram demônios. Então, não necessariamente toda pessoa que tem vínculos, pactos, alianças, uma pessoa que está endemoniada, vai manifestar demônios. Então, qual é o risco de vir um pai de santo na minha igreja, se converter e eu orar por ele e ele não manifestar? Sim. Corre o risco? Sim. Não fica enrostido, lá escondido ali alguma coisa, um resíduo, um negocinho? Qual é o sinal que uma pessoa está endemoniada? A vida de prática pecaminosa. Uma pessoa manifestar demônios, você expulsar os demônios, não é sinal de que ela foi liberta. Sim, sim.
Pode acontecer depois de novo dela. O que define que uma pessoa foi liberta ou não são os frutos que ela passa a dar. Sim. Os frutos do Espírito ou uma vida de práticas pecaminosas. Tá. Me conta assim, me conta uma versão ou a sua visão sobre aquela igreja do Reteté, aquela igreja que tem muitos sinais, tal, tá? E eu acho que às vezes o líder, por falta de discernimento, tá? Não de conhecimento, eu acho que discernimento, que acontece os Reteté dentro da igreja igual acontece lá no centro, e ele deixa aquele negócio lá. Entendeu? Sei porque acontece muito isso. Sim. E começa a profetizar profetadas que não tem nada a ver com o cristianismo, entendeu? Sim. Porque nada acontece. Parece que é legal profetizar, parece que é bonito profetizar, e a pessoa faz pela alma. E o pastor também deixa isso, porque o povo gosta disso. Sim. O que você tem para dizer? Isso aí é alma, né? Na realidade, isso é fruto do sincretismo religioso. 80% dos brasileiros, a doutora Neuza, no mestrado dela, no livro dela, Os Deuses da Umbanda, ela fez uma pesquisa e ela chegou num número de que 80% dos brasileiros já tiveram contato direto ou indireto com a Umbanda. Certo. A maioria dos cristãos dessas igrejas um pouco mais pentecostais, sim, e eu não tenho nada contra o movimento pentecostal, sim. Inclusive me sinto um crente sim. pentecostal, Sim. Até porque Pentecostes vem de um outro sentido, não sim. dessa questão de se mover. É que o inimigo acaba se infiltrando, né? Sim. E a questão do público dessas igrejas é um público que veio de outras religiões. Mas o líder não tem esse discernimento de saber que aquilo é e aquele outro não é? São parecidos os movimentos. A forma de rodopiar, entendeu? Na realidade, pastor, não é porque uma pessoa lidera que aquela pessoa é capaz. Não é porque uma pessoa está à frente de um ministério que essa pessoa tem habilidades para isso. Sim. Nós precisamos tirar essa visão que nós temos que toda pessoa que assume uma liderança é capaz de exercer aquela liderança. Ela vai prestar contas daquilo, mas não quer dizer que ela esteja apta para assumir aquele lugar. Sim. Então, a minha visão é que muitas pessoas têm olho aberto, poder mediúnico. Que essas visões, essas revelações, essas profecias, elas vêm de um lugar que é um lugar de feitiçaria, não é através de dons espirituais. É o que aconteceu com aquela mulher que dizia, lá vai o homem de Deus. Sim. Lá vai o homem de Deus. O que Paulo fez? Expulsou o espírito de adivinhação dela e ela nunca mais acertou nada. Estava falando de Deus, né? Lá vai o homem de Deus. Sim. E aí, por exemplo, ela viu o homem de Deus. Eu não vejo muito sentido em alguém ficar acertando meu CPF, ficar acertando meu RG, ficar dizendo coisas do tipo, não vejo, não me faz muito sentido. Eu, como cristão, apaixonado por Jesus, apaixonado pelas Escrituras, não vejo muito sentido em eu ir para um culto atrás de alguém que diga o número do meu CPF. Sim. Não vejo muito sentido nisso. Sim. De ir para um culto para receber uma revelação. Não edifica. A mim, não. Sim. Então eu preciso tomar cuidado porque é o próprio Deus que dá para um povo do coração obstinado falsos profetas. André Ribeiro. Isso. O seu número de contato é 021
964 46 28 66. Então, quem quiser convidar você para ministrar na igreja, entre em contato. Pode me chamar lá no WhatsApp, vai ser uma honra. Então, hoje, essa semana, você está indo para os Estados Unidos. Isso, na quinta-feira eu estou embarcando para Nova York. Sim. E lá vai ser uma temporada? Isso, eu passo 2 meses Sim. nos Estados Unidos. Sim. E aí eu vou em Boston, vou na Califórnia, Sim. eu vou em Nova York, New Jersey, sim, vou fazer algumas agendas, né, nesses estados. Sim. E aí eu vou para Israel, dos Estados Unidos eu vou para Israel, sim, passo em Paris e depois vou para Jerusalém, para Jerusalém. Sim, passa em Dubai também dias, ou não? Não. Nem na volta? Não. Desse ano eu estou fazendo Paris, Jordânia e Jerusalém. Certo, rapaz. E também quero saber desses livros seus aqui. Me conta um pouquinho desses livros. Faz uma propaganda aí pra gente sobre esses livros. Eu tenho 4. Você tem 4 filhos? Tenho 4 filhos. São 4 bebês, né? Certo. Que dá trabalho para gerar e para nascer. Dá trabalho, mas são as minhas falas escritas. Sim. As minhas falas escritas. Esse meu livro aqui... Qual é o mais velho, o primogênito? É esse aqui. Esse aí, Gileade. Esse aqui nasceu em 2018. Sim. E esse livro aqui, eu falo sobre restauração. Por exemplo, sim, aqui eu falo sobre frieza espiritual. E uma coisa que eu digo aqui é que frieza espiritual não é quando uma pessoa não levanta a mão no louvor. Quando uma pessoa não fala em línguas. Sim. Mas frieza espiritual tem 3 aspectos. Tá. A procrastinação, sim, a indolência, sim, e a passividade. A procrastinação é deixar tudo para depois. A indolência é quando entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu até faço uma conta aqui nesse livro. Sim. Se eu pegar uma pessoa que tem 10 anos de convertida, que vai a 3 cultos semanais, sim, que ouve 3 pregações por semana, sim, se eu fizer a conta, se eu multiplicar isso por 10 anos, dá em torno de 1.500 pregações que essa pessoa ouviu depois que se converteu. Se todas as vezes que ela ouve uma pregação e que o pregador diz assim, depois disso a sua vida vai mudar. Se você entender isso, isso muda. Por que não mudou? Por quê? Por causa da indolência. Rapaz. Que aí entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então a característica da frieza espiritual... Mas isso é do ser humano? É do ser humano. É normal? É normal. Não deveria, mas infelizmente se tornou. Tá. Se todas as vezes que eu observar a frieza espiritual, sim, apenas como uma pessoa que não manifesta, né, os dons proféticos, é uma pessoa, sim, um pouco mais animada no louvor, eu perco a verdadeira característica da frieza espiritual. Eu perco esse entendimento. Sim. Frieza espiritual é quando uma pessoa ela deixa tudo para depois, ou quando ela não se move, não reage àquilo que ela ouviu a respeito das escrituras, ou quando ela é passiva. Uhum. Ela se acostuma com a vida que ela está levando. Sim. Ah, tá bom meu casamento do jeito que tá bom minha família do jeito que está, tá bom meus filhos na marginalidade. A pessoa pode mudar isto? Pode, através de um processo de conscientização. Você quer aprender como que funciona o processo terapêutico? São 3 passos. Primeiro... Eu vou sair daqui já um terapeuta, é isso? Não, leva tempo. Não, essas dicas aí já não me faz um terapeuta, não? Não faz. Tá. 3 pontos. Observação, sim, conscientização, sim, e mudança. Mas observação, nem todo mundo é um cara assim, observador. Então, o processo tem que trabalhar até isso. Terapêutico é treinar a observação. Por que eu me encontro, às vezes 2 vezes na semana, com um paciente? Porque o meu trabalho é ensiná-lo a se observar. Tem gente que chega para mim dizendo assim, dá jeito terapia? Dá jeito aconselhamento? Dá jeito? Esse negócio de psicólogo funciona? Olha, funciona. Tem gente que leva anos, tem gente que leva meses. Tudo depende da capacidade da pessoa observar por que eu faço isso.
Por que eu sinto isso? Por que eu escolho por isso? Por que eu penso assim? Por que eu Ela já sinto se acostumou, ela falou assim, eu sou assim, pronto. Então o meu trabalho é tirar a venda dos olhos dela para que ela se veja. Para que ela se observe. Tá, rapaz, mas não é tão fácil assim você mudar, né? Não é fácil. O cara tem que querer muito, né? É uma luta. É um trabalho. Eu fui 40 anos assim, 50 anos, 30 anos então, assim. Meu. E aí quando eu decido que não dá mais para viver assim, porque quando que as pessoas decidem mudar? Você já observou? Qual é o público que chega para você? O cara tá cansado. Pessoas quebradas, geralmente. Em alguma área. Em ou no alguma casamento, ou área. nas finanças, ou sexualmente. Ela tá quebrada em alguma área. Ela entendeu que do jeito que tá, não dá pra ficar, mais. Não dá mais. Não dá mais. Às vezes já perdeu tudo. Então, isso já é um ponto positivo. O bom de chegar no fundo do poço é que não tem pra onde descer mais. Você falou ontem sobre aquele testemunho lá, do cara que veio de jatinho te procurar? Sim, eu recebi não foi um paciente, porque era uma indicação de uma igreja, era para fazer libertação. Sim. Né? Um irmão com muitos bens na época, Sim. tinha mineradoras, Sim. Era bem próspero. E ele foi de jatinho, foi de Goiás para o Rio de Janeiro. Te procurar. Me procurar para ser ministrado. E aí ele queria, né, que eu o ministrasse, Sim. que eu... Né, mas o pagamento era bom. E aí... Na verdade eu não cobro, né? Ah, não cobro para fazer libertação, não. Poxa. Eu tenho um valor para terapia, que é meu trabalho. Sim. Mas para o atendimento de libertação eu não cobro. Não é uma consulta? Não é uma consulta. Para mim, não. Eu não entendo como uma consulta. E aí eu aceito uma oferta, a pessoa pode ofertar na minha vida. Sim. Mas hoje também eu não recebo qualquer caso. Por eu ter uma equipe, né, as pessoas que nos procuram, essas pessoas são atendidas pela nossa equipe. E aí esse homem veio me procurar, só que ele contava com muita alegria. Sim. O que ele fez? Esse não estava arrependido. Então, você aprende a ler o camarada, se ele está arrependido ou não, contando pela forma como ele conta. Se você me conta de uma história de desgraça sorrindo, tem alguma coisa estranha nisso aí, né? Vamos falar de mim. Eu sou um cara, rapaz, que eu sou desse jeito assim, natural, meu. Eu sempre estou contando as coisas sorrindo. Sim, mas há uma diferença, pastor. Quando você entende que o seu passado gera uma história de sofrimento e ele é o culpado pelas suas dores, quando você entende isso, você não consegue contar dessa história sorrindo. Não, aí tem história que você se emociona e você chora. Você entende o peso, vem um peso sobre você. Sim. Eu entendo pessoas extrovertidas. Sim. Eu entendo pessoas que sorriem, por exemplo, em enterros. Rapaz, que tem crises de riso. Eu sou de camarada! Meu, já aconteceu situações que eu não saí do carro, rapaz. Que teve uma crise de riso. Falei, amor, não dá pra eu ir agora não, amor. Ah, eu entendo. Rapaz, porque eu tenho que ir pra estar lá, cara. Sim. Que, meu, é uma guerra. Sistema de defesa. É uma guerra, cara, no velório. Mas é um sistema de defesa. Tem pessoas e eu tenho que fazer o velório, entendeu? Eu tenho que fazer o culto fúnebre. Sim. E aí, é interessante a gente pensar que o peso da história gera essa noção no entrevistador, no ministrador, no conselheiro em libertação, até onde ele pode ir com aquela pessoa que ele está atendendo. Sim. E aí eu vi aquele homem muito sorridente, muito, sabe, muito altruísta, muito empolgado com as histórias que ele estava me contando. Sim. E aí eu entendi que não era para fazer a ministração dele. Mas ele ficou bravo comigo. Sim. Ficou bravo e bateu na mesa e achou um absurdo eu não atendê-lo. Sim.
E aí o tempo passou, eu estava nos Estados Unidos, em Nova York, e ele me ligou, mandou uma mensagem dizendo que estava na Flórida e queria me encontrar, e de carro são 16 horas da Flórida para Nova York. Sim. E ele foi dirigindo da Flórida até Nova York me encontrar. Aí sim, já era um ponto. E esse homem chegou 16 horas. completamente diferente da primeira vez. Depois de quanto tempo? 2 anos. Rapaz. E aí a história foi contada de uma forma totalmente diferente. Um semblante diferente, com peso. Aí houve cura. Então, a forma como a gente lida com as histórias do nosso passado Sim. determinam esse lugar Confessou. de libertação. Nesse processo de confessar, houve a cura ali também. Sim. E não é só questão de confessar, porque ele tinha me confessado antes. Mas com vanglória. Aí não... O arrependimento tá. é sobre você entender que não adianta você falar do seu passado com vanglória ou com remorso. Mas você precisa entender que aquela história é o motivo da sua dor. Os demônios entraram na sua vida por causa dessa história que você está contando sorrindo. Sim. E aí depois que ele experimentar a dor de ter perdido tudo, Sim. ter perdido mineradora, perdido dinheiro, perdido família, Sim. perdido os amigos que estavam ali por causa do dinheiro, ter ficado sozinho, e aí o que acontece? Ele entendeu o que é arrependimento. Existem coisas que nós só entendemos depois dos processos Sim. que Deus nos faz passar. Eu costumo dizer que Deus tem uma escola. E o nome da escola é Escola da Humilhação. Ixi. Deuteronômio capítulo 8. Rapaz. Eu te levei ao deserto. Eu te humilhei. Eu te fiz passar fome. Eu te provei para ver o que havia no seu coração. Se você estava disponível, disposto a me obedecer ou não. Pastor André, me conta mais dos seus filhos aí, os seus filhinhos. Esse é o primeiro. Então, esse aqui é o Gileade. Certo. E aí, nesse livro aqui, ele nasceu por causa das minhas mais experiências com o Ministério de Libertação. Sim. Porque eu me frustrei, eu achava que as pessoas eram libertas. Sim. Pela minha oração. Sim, dá licença. Porque eu fazia uma oração forte. Sim. Pode falar. Eu fazia uma oração forte, porque a minha oração tinha muita unção, porque... Sim. Eu achava que isso que promovia a libertação. Uhum. E aí, depois que eu saía da sala de atendimento e eu via que as pessoas continuavam com os mesmos dilemas e faziam até coisas piores, eu comecei a perceber que não era eu. Não era o suficiente. Toda aquela oração forte. Não era eu. E eu me frustrei muito. Uhum. Então eu peguei toda essa experiência e eu fui para as Escrituras encontrar o fundamento Sim. do que é uma libertação de verdade. Está nesse livro. Certo. Todo o processo está aqui. Isso aí. Então aqui eu falo sobre princípios de legalidade, que é uma... Então se alguém quiser comprar também para exercer ou começar a ministrar na igreja, sim, tá aqui. Quem é do ramo de libertação, né? Sim. Quem gosta, provavelmente conhece a doutora Neuza. Sim. Itioca, Sim. a apóstola Neuza, e ela Sim. escreveu isso aqui. Ela disse, André Ribeiro apresenta... o que André Ribeiro apresenta é sempre muito bem feito. Sim. Este livro vai nos inspirar e edificar, colocando informações valiosas e práticas para nos ajudar nas ministrações, especialmente pessoais, que temos de fazer com o máximo de cuidado. Deus seja louvado. Você fez curso com ela? Trabalhei com a Neuza. Certo. Trabalhei com a Neuza durante 4 anos. Participei da equipe dela. Ela é da onde? Ela é aqui de São Paulo, né? De São Paulo, não é carioca, era não. do Belenzinho, é. Tá. São Paulo. E aí eu viajava em alguns seminários, seminários. Quem era a minha ponte de vínculo com o Ministério Ágape, saudoso apóstolo Vinícius Sazak, que hoje está no Senhor. E aí eu tive a graça, a oportunidade de recebê-la algumas vezes na igreja onde eu congregava. Sim. Neuza foi uma mãe apostólica por um tempo na minha vida. Amém.
E aí eu tenho meu segundo livro, que aí disse Deus, governem, dominem, sujeitem. Nesse livro eu falo sobre intercessão, autoridade espiritual e o poder de Deus. E esse livro aqui, Deus falou comigo em Cuba. Sim. Ele disse para mim, transforma seu seminário de intercessão em livros. Uhum. E aí eu tive uma visão interessante, que você está vendo aí na capa do livro, que tem a imagem de várias capitais do mundo. Sim. E eu tive uma visão, sim, que essas capitais se dobravam diante do Senhor. Uhum. Então é por isso que tem as capitais aí um leão rugindo. Sim. Elas Tem se o dobravam. Rio de Janeiro, tem a Itália, tem o Egito, Sim, e essa daqui, tem Nova York. Nova York. E esse leão, qual a capital? São as capitais se dobrando diante do grande rei, do leão de Judá. Amém. Glória a Deus. E aí eu tenho esse aqui, Batalha Espiritual. Batalha Espiritual, Libertação e Cura. E esse livro aqui eu escrevi baseado em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5, que é quando Paulo diz que os irmãos de Corinto estavam presos em fortalezas e sofismas. Rapaz. E aqui aí tá você já viu, né? Aqui está explicando tudo. E aí nesse livro eu falo sobre: pode um crente estar preso em sofismas? Leia o livro para você ter a resposta. Se você quer saber a resposta, leia o livro. E aonde a gente encontra o livro? Então você faz o pedido pelo WhatsApp e a gente manda entregar para você. Certo. O WhatsApp é esse número que a gente vai deixar aqui embaixo. Isso aí. Certo. E esse aqui é o meu bebê mais novo. Sim, os colaboradores de Deus. Aprendendo a orar profeticamente. 2 palavras no grego me fizeram escrever esse livro. Sim. Eu sempre me perguntei, qual a oração que Deus responde? Você é estudante também de grego? Oi. Você Fui também? por um tempo. Tá. Confesso que preciso voltar cada a estudar palavrinha, grego. rapaz, tem uns mistérios por trás das palavras, né? Grande, tanto no grego como no hebraico. Sim. Né? Então eu estudei hebraico por um tempo e grego comecei a estudar e preciso retornar. Mas Sim. 2 palavras no grego me fizeram escrever esse livro. Sim. Eu sempre me fiz essa pergunta: qual é a oração que Deus responde? Rapaz. E aí eu comecei a encontrar na Bíblia um monte de oração que Deus não responde. Que são as orações que têm fundamento na idolatria e na feitiçaria. Como assim? Que oração é essa de feitiçaria e idolatria? Existe. Sim. Você vai poder dar uma diquinha ou não? Dou. 1 Samuel 15. Quando Samuel diz para Saul: Saul, você tem um coração obstinado. Isso é idolatria. Você tem um coração rebelado. Isso é feitiçaria. Ixi. Sim. Toda oração feita num contexto de rebeldia, rebelião, anarquia, obstinação, a sua própria vontade desalinhada com a vontade de Deus, são orações de feitiçaria e idolatria. Rapaz. Certo. E qual a oração que Deus responde? Essa palavra no grego doxa, que no hebraico é kavod ou kabod, que no português é glória. É a oração que é feita, e a palavra doxa, ela vem de o conselho. A glória de Deus é o conselho de Deus. Sim. A glória de Deus não é um movimento, a glória de Deus não é um arrepio, a glória de Deus não é uma sensação. A glória de Deus é o seu conselho, é a sua opinião. A glória de Deus é a vontade dele. Sim. É a revelação da vontade dele. A oração que Deus responde é a oração que é gerada no conselho dele. Foi o que aconteceu com Isaías. A orla do vestido de Deus encheu o templo. E Isaías entrou no conselho de Deus. Ele viu a glória de Deus. E lá Deus fala: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sim. Isaías diz: eis-me aqui. Sim. Isaías fez a oração que ele precisava fazer no tempo certo, na hora certa, porque ele ouviu o conselho de Deus. Foi o que Ana fez quando ela disse: tu me deres um filho, eu te dou para servir no templo. Sim. O que Deus estava procurando? Uma nova linhagem sacerdotal, porque ele tinha desistido, tinha abolido a ideia de continuar com a linhagem de Eli, Orfi e Finéias. Então Ana fez a oração certa no tempo certo, ela orou de dia, à noite Deus deu a vitória dela, o pedido dela, Deus concedeu a oração dela. Rapaz, verdade. Então nesse livro eu falo sobre a oração que Deus responde. Certo.
Agradecer pela oportunidade de estar aqui com o senhor. Obrigado aí pelo convite. É um privilégio para mim. Eu nunca recebi uma pessoa tão importante, assim, tão distante, porque o pessoal que eu recebo é sempre daqui da região. Então, uma alegria muito nenhum grande. Carioca até hoje. Então é bom ser um pioneiro, então. É, o pioneiro. E é o início de Amém. Coisas grandes estão para acontecer através desse ministério aqui. Deus abençoe. Amém. Então, o seu número de contato é o 021 96446 2866. Isso mesmo. Me siga lá nas redes sociais. Sim. Né, quem puder. Meu Instagram é andreribeiro.ofc, de oficial. Sim. Meu Facebook é André Ribeiro. OFC, andreribeiro.ofc. E meu Facebook é André Ribeiro. Você vai me encontrar lá nas minhas redes sociais. Certo. Aí lá o pessoal vai acompanhar a sua agenda. Isso aí, lá eu também coloco minha agenda. Lá eu digo por onde eu vou estar. E o pessoal daqui de Guarulhos. Sim. Em novembro a gente volta com o nosso programa de libertação e de cura interior. Sim. E aí o pastor que quiser entrar em contato com você para agendar, é só seguir a sua agenda, ver lá o espaço e começar a agendar. E me convidar. Um pastor te convidar, precisa de alguma coisa, assim no caso, ele precisa comprar seus livros, uma oferta, como que é? Eu não cobro para pregar. Sim. A única coisa que eu peço é, se eu estiver aqui em Guarulhos, sim, aí a gente já economiza nessa questão do translado e hospedagem. Sim. Mas aí se você precisar que eu venha numa data especial, a gente tem que combinar. Tá. Translado, hospedagem, alimentação e uma oferta de amor. Certo. Tá certo, meu irmão. Então tá bom. Então nós vamos encerrar. Então eu já disse que foi um privilégio recebê-lo aqui, tá? Alegria. Conhecer mais um irmão aí, um irmão pastor abençoado. Tá Graças bom? a Deus. E hoje nós estaremos lá de novo para nos alimentar desse conhecimento que Deus revelou a você. Glória a Deus por isto. E tem sido um prazer para nós que estamos lá aprendendo. Né? A nossa vida é assim. Benção. A gente vai vivendo e vai aprendendo. Sim. Então é uma bênção. Sim. Então, nós nunca se sabe demais. Não, rapaz. Que não se possa aprender um pouco mais. Né? Com certeza. Tá certo. Tá bom, pessoal? Amém? Por enquanto é só. Pessoal, não esquece, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha, envia este vídeo, o podcast para alguma pessoa que vai ser uma bênção. Você sabe que a pessoa será abençoada. Amém? Por favor. Então nós vamos encerrando. Por enquanto é só. Shalom, shalom, saúde, paz, alegria, prosperidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Shalom, Amém. shalom.